Nosso querido Deus, grandioso Pai que habita nos altos dos céus, obrigado porque o Senhor fez cada um de nós especial, que possamos sempre ser especial para Deus, sempre buscá-lo, sempre procurar tê-lo em nossa vida, colocando em primeiro lugar. Amém. Queremos de uma maneira especial que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, especialmente as mães nesse dia, que possam sair fortalecidas com o desejo de fazer a tua vontade. Repreende o inimigo, que ele não tenha poder sobre nenhum de nós, nos capacite para andarmos nos teus caminhos, que possamos cada dia mais sermos mansos e humildes e entendermos que o teu amor é maior que tudo. Que possamos, Pai querido, nesse dia, honrar e glorificar o teu nome. Pedimos sabedoria do alto para entendermos a tua mensagem e também colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa os nossos familiares que não estão aqui, mas onde quer que eles estejam, possa estar com o desejo de te buscar, embora ainda não te conheçam, aqueles que ainda não te conhecem, mas possam te conhecer e entregar o coração a ti. Obrigado por tudo, no sagrado e doce nome de Jesus. Amém. Então, um feliz sábado para todos, especialmente para as mães, né? Que hoje é o dia especial do Dia das Mães. E não poderia ser diferente eu não falar sobre mães. Vou falar sobre uma mãe bem-sucedida que nós temos na Bíblia. Pode abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Então, certa vez, Napoleão disse a seguinte frase: deixai que a França tenha boas mães e ela terá bons filhos. Essa mensagem é para as mães, mas é para as mães e os pais, porque uma mãe sozinha é difícil de educar bem o filho. Então, a mãe e o pai, os dois precisam dessa mensagem. Hoje também, mais do que nunca, nós necessitamos de mães possuidoras de caráter cristão, mães que eduquem seus filhos no caminho do Senhor. Uma mãe bem-sucedida é a chave para o sucesso no lar. Outra força na vida de uma criança é tão poderosa como a influência de uma mãe. Então, para ter uma criança ser bem-sucedida na vida, deve ter a influência especial da mãe. Através dos séculos, a mãe tem sido um estabilizador na formação da história. Napoleão disse mais o seguinte: está sempre nas mãos das mães o destino de uma nação. Muitos homens famosos foram influenciados pelas mães. Temos o exemplo de George Washington. A mãe dele era uma mãe religiosa e patriota. Mas já temos exemplos negativos também. Tem a mãe de Biron, ela era muito orgulhosa, muito contenciosa e muito violenta. Outro exemplo de mãe que não foi uma boa mãe foi a mãe de Nero. Ela era gananciosa, sensual e também até assassina. Sem dúvida nenhuma, alguma mãe pode influenciar seu filho, tanto para o mal como para o bem. Então, é complicado a gente saber, né, que a gente pode influenciar tanto para o mal, para o bem. E se houver tempo que mais nós necessitamos da influência das mães, é o dia de hoje. Porque a gente vê na televisão os exemplos horríveis que acontecem, né? E se a mãe não souber educar bem seu filho, ele vai tender a puxar para as coisas do mundo. Vamos então ler 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim, ó: houve um homem em Ramá de Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. De qual será a mãe que nós vamos falar, da Ana ou da Penina? A Ana, né? A Penina, ela tinha filhos, porém Ana, no começo, não tinha filhos. No verso 3 diz: esse homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli,
Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, e a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E daí aqui nós podemos ver, ali diz no verso 6, a rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano a ano. Toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então aqui nós paramos um pouquinho para nós vermos, né? Se nós nos colocarmos no lugar de Ana, como ela sofria, né? Porque, além do marido ter a outra mulher, ela não podia ter filhos. E a outra ficava irritando e fazendo com que ela ficasse cada vez mais preocupada, mais triste, né? Porque naquele tempo era muito importante a mulher ter filhos. E daí, então, ela não tinha. E se nós pensarmos, a condição espiritual daquele tempo se assemelha muito com hoje. A sociedade estava corrompida e não havia líder especial, né? E tinham falhado. E os que tinham, que eram mais influentes, eram Gideão e Sansão, mas que já tinha passado, então já estavam meio que... O patriotismo tinha desaparecido, estava em nível lá embaixo. Os heróis estavam mortos, então, e não havia profetas. A condição daquela nação era deplorável. Um reavivamento espiritual era o que precisava, né? E a Bíblia nos diz que Ana, ela veio daquela pequena cidade de Ramaim de Zofim, que apenas é lembrado o nome, mas não se fala mais nada sobre essa cidade. E, no entanto, aquela pequenina vila, Deus tinha essa mãe. Tinha Ana, que era temente a Deus, né? E ela, então, ia cada vez com o marido, eles subiam lá na cidade de Siló para adorar a Deus. E ela fazia parte dela, mesmo sabendo que ela não tinha filhos. Mas um dia nós vamos ver aqui no verso 9. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura da alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então nós paramos aqui e pensamos, em que situação Ana estava, né? Ela estava desesperada, ela chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, aqui nós vemos a aflição dessa mãe, que ela pediu, que ela mesmo... Se ela tivesse um filho, ela ia devolver ao Senhor. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. Até por esse ponto ela passou. Eli achou que ela estava embriagada e que ela não deveria estar ali. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva, filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti,
Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e seu semblante já não era triste. Então aqui nós podemos ver, né? Ana fez a parte dela, ela orou. E tudo o que ela estava passando e sofrendo ali, ela conseguiu falar com Deus naquela oração. Como se diz, ela se derramou, ela abriu tudo o que ela tinha, que estava sofrendo, ela colocou para Deus e Deus ouviu a oração dela. Nós sabemos que Deus ouviu e ela teve o privilégio de ficar mãe. Imagina só, quando a gente tem as crianças pequenas, tem um filho, quem é que vai ter coragem de pegar e dar a criança para outra pessoa? É muito difícil. A pessoa que está bem sã, que não está com depressão, que não está com outra doença, ela não vai fazer isso. E a Ana estava com o nenê dela perfeito. Mas ela prometeu, depois que ele crescesse, ela devolveria ao Senhor. E nós não vamos ler essa parte ali mais para frente, mas ela, assim que o bebê nasceu, ela começou a já orar e pedir para Deus que ela ia entregar para o Senhor aquela criança. Então, cada ano que o esposo dela ia lá adorar, eles iam uma vez por ano, ela não ia junto porque a criança era muito pequena. Então ela disse, eu só vou ir quando ele estiver desmamado. Então, depois que ele estiver desmamado, eu vou levar ele para deixar para o Senhor essa criança. Então, os planos de Ana era isso, e assim ela fez. Ela era uma mãe piedosa. Alguém sabe o que quer dizer a palavra, o neném foi chamado de Samuel. Você sabe o que significa a palavra Samuel? Tem aí, logo na frente ali, agora não me lembro qual é o verso. Mas é pedido a Deus. Do Senhor. Então ela pediu, ela deu o nome de Samuel, porque ela pediu a Deus e ela ia devolver a Deus. Ela era uma mulher simples, ela era uma mulher educada, não era educada. Suas vestes eram muito modestas. Apesar de tudo isso, Deus ouviu a oração. Ana foi uma mãe piedosa. Desde o primeiro despertar da inteligência do filho, ela lhe ensinou a amar e a reverenciar a Deus. Considera-se como sendo do Senhor, e por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar seus pensamentos ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Então, cada vez que ela ia orar, ela lembrava do filho, ela orava por esse filho. E cada ano ela fazia a sua própria roupa, ela fazia uma roupinha e levava para o menino lá onde estava, lá com o sacerdote, e entregava para ele. E cada fibra que ela tecia, que ela fazia com as próprias mãos, ela estava orando, sempre orando, agradecendo a Deus pelo filho, e Deus ouviu a sua oração, e depois ela teve mais filhos, teve filhas, né? Então, podemos ver que Deus ouviu grandemente a oração que essa mãe rogava diariamente para Deus. Ela ansiava que o filho dela honrasse a Deus, fosse uma bênção para os semelhantes. E que recompensa ela teve? O estímulo para a fidelidade, o exemplo e a oportunidade inquestionável desses valores infinitamente preciosos foram confiados a ela. A humilde rotina dos deveres domésticos que as mulheres às vezes consideram fastidiosas tarefas deve ser encarada como um grandioso e nobre valor. É um privilégio, né, para cada mãe abençoar o mundo pela influência e, fazendo isso, trará alegria ao seu próprio coração. Que bênção, né? Nós podemos orar a Deus e pedir que Deus ilumine os nossos filhos, né? Para serem os filhos bons, não os filhos que vão prejudicar a sociedade. A gente sabe que tem tantos marginais soltos por aí. Se vai pesquisar para ver, não tem religião. Ninguém tem religião.
A religião deles é a maldade, é o vício, é a droga, né? Então, eles não olham para o poder de Deus. Eles apenas olham para dentro deles mesmos. São pessoas egoístas que não têm Deus no coração. E é um privilégio, então, de cada mãe abençoar o mundo pela sua influência e, fazendo isso, trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos através da claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando procura uma vida seguir os ensinos de Cristo é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos, o segundo modelo divino. Então, cada filho deve agradecer o privilégio que tem de ter uma mãe, porque a mãe, ela vai ensiná-lo no caminho da verdade, não só a mãe, mas o pai também. Mas tem muitas influências negativas. Eu agora estava lembrando do exemplo que eu tive de um aluno no 3º ano. Ele passava a aula toda dormindo. Daí eu falei para ele, mas Francisco, por que você dorme? Daí ele disse, meu pai sai trabalhar e eu fico sozinho de noite. Eu passo a noite toda assistindo filme. Menino com 9 anos. Daí eu disse, a tua mãe? Daí ele disse, eu não tenho mãe. Então a mãe dele já tinha morrido, ele estava sozinho. E o pai dele então saía e daí eu não sei como é que foi o fim dele, porque deve ser triste, porque ele passava só influenciado pelo que aparecia na televisão. Então a nossa responsabilidade é muito grande de nós educarmos os nossos filhos no caminho da verdade. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os jovens. Querem andar na moda, querem fazer os costumes, né? E daí isso desviam de Deus. Toda mãe deve unir muitas vezes ao seu Salvador com oração. Ensina-nos o que faremos pela criança, como Ana também fazia, né? Então, nós temos que pedir para Deus para nos ensinar o que nós temos que fazer. Se ela atender às instruções de Deus, dá em sua palavra e ser-lhe-á concedida sabedoria conforme necessitado. Que possamos nós, cada mãe, né, ser influenciadas pela oração de Ana, ser influenciadas pelo exemplo de Ana, para termos uma vida mais de oração e termos um lar cristão. A importância, né, que nós temos é ter um lar cristão. A Ana era uma mãe que orava. Ela orava pelo filho e Deus a ouviu. Ela prometeu a Deus que se ele a abençoasse como uma criança, ela cuidaria e educaria para Deus. Ela seguiu o caminho do Senhor. Então, o maior sermão que nós podemos ouvir é o nosso exemplo. Às vezes a gente pensa, mas eu não estou fazendo nada. O nosso exemplo é o maior sermão que nós podemos servir aos outros. Então, nós temos que pensar, que tipo de sermão eu estou apresentando? Que tipo de valor eu estou mostrando para o mundo? As maçãs não são produzidas em qualquer árvore, né? Já viram um pé de laranjeira produzindo uma maçã? Não existe. Então, os bons exemplos produzem bons frutos. Ana possuía uma atitude de louvor. Ela ensinava seu filho a amar e honrar a Deus. Um dia chegou uma pessoa visitante numa casa, encontrou uma mãe sentada com a criança no colo e a Bíblia na mão. Daí aquela visitante perguntou para ela, você está lendo a Bíblia para o teu filho? Sim, estou lendo. Ela disse, mas como? Você não vê que aquela criança não vai entender nada? Daí ela disse, isso eu vou fazer até que ele fique grande, para ele lembrar que a mãe dele sempre estava lendo a Bíblia, estava com a Bíblia na mão. Então, que exemplo de mãe que podia, desde pequeno, ler a Bíblia para o filho. As mães sabem que na escola sabatina, aqui na igreja, a criança aprende a educação cristã, mas o lugar de aprender é na
casa, é em casa, é dali que vem o crescimento espiritual de cada um. Certo dia, alguém foi levado a dizer: se sou teu filho, ó Senhor, teu, por que me deste uma mãe, essa mãe? Então, o que será para nós pensarmos? Será que nossos filhos estão pensando que nós somos uma boa mãe ou uma má mãe? É impossível nós calcularmos a influência de uma mãe. Ela reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Leva seus filhos ao trono de graça e apresenta-o a Jesus, suplicando por suas bênçãos. A influência da oração é para os filhos uma fonte de vida. Essas orações oferecidas em fé são o sustento e a força da mãe cristã. O poder das orações de uma mãe não pode ser calculado. Então, irmãos, a gente pode ficar pensando, né? O que eu estou fazendo? A gente cria os filhos e não sabe qual a direção que eles vão tomar, o que eles vão tomar, porque nós não podemos dizer, ó, fica aqui do meu lado, fica aqui na igreja. Mas a gente pode educar enquanto eles são pequenos, para depois eles não esquecerem. E nós temos ali em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esse exemplo, gente, é o que nós temos que deixar para nossos filhos. É muito triste a gente não ter os filhos na igreja, mas a gente tem a esperança que Deus vai ouvir as nossas orações e eles vão voltar. Eu lembro do meu filho, o mais velho, ele aprontou muitas. Ele conheceu, praticamente nasceu na igreja. Mas quando fica na juventude, eles dizem, me deixa, mãe, eu quero conhecer o mundo. E a gente não pode fazer nada, mas a gente continua orando. E um dia ele disse que a polícia pegou ele, bateu nele. Daí ele sentou na calçada e lembrou do que nós ensinávamos quando estava na igreja. Então não vamos esquecer de orar sempre para os nossos filhos, porque mais cedo ou mais tarde eles vão lembrar daquilo que a gente ensinou. E vamos fazer então como fez Ana, sempre orou por seus filhos. E que Deus nos ajude, né, que nós possamos sempre estar orando pelos nossos filhos. O poder da oração de uma mãe não pode ser calculado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou da filha em suas vicissitudes na infância, nos perigos da juventude, não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vinda de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastá-lo, o filho, do poder da tentação. Pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar o poder do amor, a influência restritiva fervente determinará a mãe pelo poder de baixar a balança para o lado direito de Deus. Então, irmãos, essa mensagem que eu trouxe para cada um de nós, especialmente para as mães, pelo Dia das Mães, e pedir que Deus abençoe cada uma no caminho de Deus e que não esqueçam que nós somos um instrumento na mão de Deus e temos que trabalhar mais pelos nossos filhos. Então agora eu convido a todos para nós cantarmos o hino de número 382 e também não esquecer do primeiro hino que nós cantamos, que nós somos especiais para Deus. Todos nós somos especiais para Deus. Amém. Inspira, bem longe do mal, mais
Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu cada um de nós termos os nossos filhos, que possamos cada vez mais saber educá-los no caminho que leva para a salvação. Nos acompanhe agora ao voltarmos para os nossos lares, que nada de mal venha nos acontecer e que possamos ser um instrumento em tuas mãos. Traga-nos à tarde aqui de novo para nós voltarmos, para levarmos a tua mensagem para as outras pessoas que ainda não conhecem. Perdoa, Senhor, os nossos erros e nos ajude a sempre andarmos nos teus caminhos e te colocarmos sempre em primeiro lugar em nossa vida. Obrigado por cada irmão que chegou até aqui. Obrigado pelas bênçãos do Senhor ter nos ajudado até agora. Continue conosco hoje e sempre, no sagrado e doce nome de Jesus. Amém, Senhor.